Paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal da EBD, Presbítero Arilton Alves, a qual nós estamos estudando o terceiro trimestre da lição bíblica, os ataques contra a igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nestes dias que intercede a volta de Cristo. Hoje nós vamos estar passando a lição 4. Onde fala a sutileza da imoralidade do divórcio. É importante você dar uma olhada na sua lição anterior, para você entender a lição 4, onde nós estudamos a primeira lição, a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, onde nós estudamos a lição 2, a sutileza da banalização da graça, e a terceira lição nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. E hoje nós vamos tratar do assunto sobre a sutileza da normalização do divórcio. Então é importante você pegar a sua revista e dar uma olhada nas lições anteriores, para você entender também as outras lições que estão vindo. Hoje nós vamos tratar desse assunto, né, da sutileza da normalização do divórcio. O textuário diz: assim não sois mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Está lá em Mateus, você pode conferir na Bíblia, Mateus capítulo 19, versículo 6. E a nossa verdade prática, ela fala assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual e monogâmico, indissolúvel, né? Tem que ser um homem e uma mulher, e uma só, né, mulher, e um só homem e uma só mulher, não dois, homem nem duas mulheres, como a gente falamos na lição passada da imoralidade sexual. E nós temos nossa leitura bíblia em classe, né, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 1 a 9, aonde nós vamos falar sobre aconteceu que, incluindo Jesus, esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram de muita gente e curou-os ali. Então chegaram no pé dele os fariseus, tentando dizer-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondeu e disse-lhe: não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixai o homem, pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Eu quero dizer aqui que, quando fala aqui, Mateus capítulo 19, no versículo 5, é muito importante isso aqui, portanto, deixará o homem, né? Ele não quis dizer deixará a criança, o seu pai e sua mãe vão unirá com a mulher. Um homem, quer dizer que já é um homem formado para ter responsabilidade. Isso é muito importante também, que o casamento, o homem precisa ter responsabilidade com o seu cônjuge, com as suas, com a família, com a sua casa. Ele precisa, agora ele tem uma responsabilidade agora que não está mais sobre o seu pai e sua mãe, debaixo da casa do seu pai e sua mãe, do mesmo teto. Agora ele tem o seu teto para estar com a sua esposa. E assim, versículo 6, assim não são mais dois, mas um só carne. Portanto, que Deus se ajuntou, não separa o homem. Porque Deus fez o homem para casar e viver eternamente, até que a morte o separa, né? Tem até uma reflexão, né, de um pastor que fala que quando um casal queria se separar, ele tinha feito o casamento, e eles fizeram seus votos, né, perante o cônjuge, perante um ou outro, perante a testemunha, perante o pastor, no altar de Deus e também perante Deus. Até que a morte separa, fez esse juramento. Quando eles não estavam tendo uma boa convivência, ele queria separar. E aí o pastor orou e falou assim: Senhor, eles juraram que até a morte separa. Eles falaram que não conseguem mais viver junto. Então, Senhor, mata agora um deles. Aí eles pegaram e começaram a chorar e pediram perdão um ao outro, e reconciliaram e deram sequência ao seu casamento. Porque precisa de ter também uma boa convivência, né?
O casal precisa ter uma boa convivência para ter um bom casamento, precisa ter diálogo. O que tem atrapalhado muito o casamento tem tido muito divórcio no nosso país, principalmente no Brasil, tem tido muito divórcio porque foi legalizado, né, o divórcio no Brasil. A lei, né, a pessoa pode casar quantas vezes quiser, mas a Bíblia fala de um só casamento. Eu quero trazer aqui para os irmãos um assunto, você que é ouvinte do canal EBD, Presbítero Hilton Alves, você ainda que não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? Seja um ouvinte, um participante desse canal, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você, vai ser bênção para sua sala, vai ser bênção para sua igreja, para sua vida. Então se inscreva, dá um joinha lá no nosso canal lá e seja um ouvinte do canal EBD, Presbítero Hilton Alves. Em 8.580 colégio notarial ou cartório, em 2021 teve 80.573 divórcios no Brasil, né? Que traz divórcio por mês. É muito alto isso. A pessoa casa hoje, separa amanhã, não deu certo. Então, assim, banalizou a situação do casamento. A pessoa fala assim, caso se não der certo, amanhã eu separo. Mas a Bíblia não nos ensina assim, né? Em 2021 teve uma média de 6.714 divórcios por mês, né? 200 casais por dia, de 200 divórcios por dia no Brasil, a média de 9 divórcios por hora. Então, assim, um número muito grande e as pessoas não estão, assim, criando uma família enraizada, porque a separação traz muita dificuldade no relacionamento. Traz uma destruição muito grande, traz problema psicológico, tá? Traz cicatriz, traz marca, porque a partir do momento que a pessoa casou, ele integrou-se um com o outro no seu relacionamento, faz parte um do outro. E agora, quando vai desfazer isso aí, quebra toda a situação do filho. O filho vai ser criado com o pai, vai passar uns dias com a mãe, uns dias com o pai, fica perdido, atrapalha muito a criança na escola, traz um transtorno muito grande, financeiro, também religioso, com Deus. Então, assim, temos que manter o diálogo no seu relacionamento. Às vezes, o que está trazendo mais separação e divórcio é questão de falta de diálogo um com o outro, né? A importância observa uma situação que eu vou falar aqui. Quando alguém chega na sua casa, uma visita, ou alguém chega pedindo algo emprestado a você fala calmamente, ei, bom dia, pode entrar na minha casa. E aquela calma toda, você tem aí uma sacola de café, uma sacola de arroz, você me emprestar? Ah, sim, eu vou ali pegar para você, eu vou te emprestar. Mas às vezes quando é a esposa que pergunta algo para você, né, e você já não responde naquela calma, já responde na ignorância, já responde na estupidez, com palavras de agressões. Assim também vice-versa. Às vezes a esposa também não está tendo paciência mais um com o outro. Por quê? Está tendo falta de diálogo, né? Para você ter um bom relacionamento, ter uma vida conjugal boa um com o outro, precisa ter diálogo. Colocar o que você não gosta, entender o que o outro não gosta, respeitar o limite um do outro, o que não gosta. Aí você vai ter uma boa harmonia no seu casamento, no seu relacionamento. A introdução, né, o divórcio é entendido como um ato por meio de qual o casamento é dissolúvel. Nesse aspecto, o divórcio, a dissolução como resultado de anulação dos seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos, praticada de motivação que levou ruptura do casamento.
e prática do divórcio pode permitir o cônjuge contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica. Nós vamos falar aqui sobre o divórcio no contexto bíblico, né? Contemporâneo. Devido-se à tendência contemporânea da vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal. Presente lição tomará como padrão aquilo que a Escritura Sagrada ensina sobre o assunto. Também se orientará por aquilo que nosso documento confessional, declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Qual é a nossa regra de fé que nos orienta sobre o divórcio? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Documento da lei, né, principalmente a lei brasileira ou outras leis em outros países, é normal para o mundo, normalizou em questão de divórcio, né? Se casa e descasa, às vezes, já no outro dia. Já vimos situações da pessoa casar e não chegar nem ir para casa um do outro, já se separar. Isso aí é alguns assuntos que vêm a separação. Outros separa e nem vai para a justiça. Nós vamos entrar no assunto, no primeiro assunto, primeiro tópico da nossa lição, mas essa anulação do casamento, ela é feita numa prática legal dentro das leis. Dentro da lei pode estar legal, está legalizado, mas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, Deus fez um homem para se casar e ser o casamento vitalício, né? Ficar casado para sempre. Um dos pontos, um dos fatores que casal muitas vezes separa, tem tido muita separação, que às vezes a mulher, a moça, né, casa até, conhece o rapaz na igreja, com o tempo depois ele se afasta da presença do Senhor e já não mais caminha com a sua esposa e com seus filhos para a igreja, caminha para outro lado, para um bar, para as bebedeiras, e aí chega em casa tarde, né, chega em casa já, aí começa a contenda, a qual também tem acontecido muito homicídio, né, e agressões. Então precisamos ter muito cuidado, tá pedindo muito a Deus, orando sempre. É importante você, esposa, você, marido, estar sempre tirando tempo junto para orar, vocês dois juntos, para Deus abençoar o seu casamento, porque o inimigo, a ferramenta do adversário é tentar separar o casal, porque separando você já não vai ter uma paz na sua vida, você vai carregar um sentimento de culpa, a sua vida já não vai ser mais a mesma, você já acaba indo para outro relacionamento, outro casamento, e dificulta muito a sua vida, você já não vai ter aquela paz na sua vida. Então é importante acertar os pingos nos i aí, né? Ver o que a sua esposa não está gostando, ver o que seu marido não está gostando e entender um ou outro. É importante ter essa compreensão, ser compreensivo um com o outro. Primeiro ponto, o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento, queremos lembrar que o casamento na Antiga Aliança, antes mesmo da lei mosaica, ele era o casamento arranjado, né? Até hoje ainda, no Oriente Médio, geralmente em alguns esses países, é muito ainda casamento arranjado. Os filhos crescem e os pais decidem com quem vai casar e o rapaz conhece a mulher, sua esposa, no dia, né? Aí tinha alguns parâmetros, na Antiga Aliança, tinha algumas situações aqui que a gente vai estar passando, que esse convívio, você que está lendo a lição, o divórcio no contexto do Antigo Testamento, né? Não foi, irmão, o plano de Deus para a raça humana. Que o casamento fosse sempre monogâmico e vitalício. Não ter outro casamento, não ter o segundo casamento, nem ter a segunda mulher, né? Tá lá em Gênesis capítulo 1, 27 e 28.
E nós vamos ver também Gênesis capítulo 2, 22, 25. O profeta Malaquias, o que é que você abre com a gente? O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Malaquias falando que Deus odeia o divórcio. Deus repudia o divórcio. Contudo, o certo caso de divórcio era previsto em outras aparências, como uma permissão. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a 4. É importante você tá lendo, né, o Deuteronômio, capítulo 24, que você está conferindo essa referência bíblica. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos por ela, achar coisa feia, ou lhe fará escrito repudia-os e dará a sua mão e despedirá na sua casa. Olha só, nessa situação aqui, na lei mosaica, era um casamento arranjado e era levado. Decorrer de um tempo, e se tivesse alguma coisa que o marido não agradasse da mulher, ela tivesse alguma coisa feia, por exemplo, se a mulher tivesse mau hálito, ou ela tivesse algum odor no teu corpo, ele devolvia a moça, a mulher, a filha, para os seus pais, devolvia para a casa dela. Só que essa devolução tinha um dote a pagar. Eles precisavam ele tinha que fazer um pagamento, não era pouco, pagar um dote para devolver ela. Aí o que aconteceu? Começou, por qualquer motivo, a haver devolução das filhas para as casas. E o camarada ia casar. Só que essa separação, esse divórcio, ela estava livre para casar com outro. Isso é na lei bíblica, no Antigo Testamento, tá, irmãos? Eu não estou aqui aprovando o divórcio, não. O divórcio, pela palavra de Deus, é contra. A palavra de Deus é contra o divórcio. O casamento tem que ser um só casamento, para uma só esposa e um só marido, até que a morte separa. Mas eles colocaram essa lei, como o Brasil tem a lei hoje, que o cara pode casar, a mulher pode casar hoje e separar amanhã, assim estava tendo essas leis, uma documentação que tinha esses amparos nessa época do Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 a 4. E esse divórcio, ela poderia estar livre para casar com outro e ele estaria livre para casar com outro, nas leis, tá? Do homem, não na lei de Deus, não é o que Deus queria, afirmando. Só que eles não poderiam casar de volta, ele não podia casar com a mesma mulher que ele tinha divorciado, que tinha devolvido ela para os pais. Por exemplo, se a mulher não soubesse fazer uma comida, essa lei, né, essa cultura desse país, ela veio uma certa época, alguns lugares, até no Brasil também tinha. O camarada casava e chegava lá, a mulher não sabia cozinhar, não sabia fazer uma comida, não sabia lavar uma roupa, não sabia cuidar de uma casa. Ele devolvia ela para os pais, para a mãe ensinar ela, e depois ele buscava ela de volta. Mas isso aí é questão de cultura, não que a Bíblia não dá desamparo. O amparo que a Bíblia dá é um casamento vitalício. Em Mateus 2, em Malaquias 2,16, né, Deus reprova o divórcio. Dando continuidade, o texto afirma que as condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa, na expressão hebraica, né, traduzido como coisa feia. Possui o sentido de nudez ou coisas vergonhosas. Aí é onde ele conseguia achar qualquer motivo, queria já separar da esposa, devolver a esposa para os seus pais. E nós encontramos também em Deuteronômio 22, né, a questão de ficar claro que não se tratava de adultério, tá? No tempo de Moisés, era punido como a morte. Na época de Moisés, na lei de Moisés, a situação do adultério
era punido com a morte. Inclusive, os dois que fossem pegos no ato de adultério era apedrejado, era punido com a morte. Agora, a situação que a moça não soubesse fazer as coisas ou não tivesse um bom convívio, né, eles divorciavam por não conseguir ter uma afinidade, não conseguir ter hoje fala uma química, né, ter um bom relacionamento, não estava se entendendo, aí era porque eles conheciam no dia do casamento, não. Hoje tem o tal do namoro, apesar que a Bíblia na Bíblia não fala sobre namoro, a Bíblia fala sobre noivado e casamento. Mas hoje tem o namoro para um conhecer o outro decorrer de um tempo, para um conhecer as dificuldades do outro. Por isso que é importante você também, namorado e namorada, é importante no seu convívio de namoro, não é para você ter relação sexual e nem estar por aí afora na fornicação, mas sim é para vocês ter tempo para conhecer um outro, o que um gosta, o que o outro não gosta, o que um tem dificuldade e o que o outro aceita e chegar num bom senso comum para ter um bom convívio, né, com a sua esposa e com o seu marido. Por quê? O namoro é um conhecer o outro para casar. Porque se você está namorando com um rapaz ou você está namorando com uma moça e não é para casar, então você está namorando a mulher de outro ou você está namorando o marido de outra. Então o namoro é para um conhecer o outro para futuramente, né, ter um bom convívio e já conhecer as dificuldades. A mulher é nervosa, a mulher é calma, o marido é nervoso, o marido é calmo. Então, assim, para chegar já colocando os pingos no i, quando casar, um já tem um bom relacionamento de conhecimento um com o outro. Top 2, nós vamos falar no ponto 2, né, do primeiro tópico, divórcio no contexto do Novo Testamento. Olha só que a Bíblia nos traz para nós, no contexto do mostrar no Novo Testamento. O plano de Deus é original, tá? Um casamento dura para toda a vida. Mateus 19, capítulo 4, versículo 6. Nós temos aqui também Mateus capítulo 5, 28, né? Que é muito importante você estar com essa referência bíblica também. Mateus 5, versículo 28, que ele vai falar assim, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Olha só na nova aliança, no Novo Testamento. O homem, antigamente, na antiga aliança, se ele fosse pego no ato do adultério com a mulher, os dois eram condenados à morte. Já na nova aliança, quando os fariseus vieram perguntar para Jesus, né, sobre o adultério, ele falou, se no seu coração o homem, ou a mulher, né, tanto faz o homem e a mulher. Quando fala na Bíblia homem, está referindo o homem e a mulher. No seu coração já tentar para cobiçar, no seu coração já cometeu adultério com ela ou com ele. Então, apertou um pouquinho mais no tempo da graça, né? O tempo da graça apertou mais ainda, porque tem coisa que você vê aí, como nós falamos da imoralidade sexual, ela está explícita aí no mercado, na rua, em todos os lugares, nas redes sociais, aonde precisamos ter muito cuidado, porque o casamento é para combinar com a sua mulher, para você ter ela como a sua esposa e como seu marido. Não é trair o seu marido, trair a sua mulher também nas redes sociais. Eu não traio minha mulher com outra mulher, não sai, não tenho, né, não está ficando com outra mulher. Mas tem muitos casais se divorciando, se separando, tendo contenda, tendo briga dentro da sua própria casa, nos seus lares, porque às vezes está tendo traição nas redes sociais. Você tem a sua esposa para você ver a nudez da sua esposa, você vê a nudez do seu marido. Não começar a querer ver nudez também nas redes sociais, a qual tem oferecido muito aí, principalmente está em propaganda, como eu disse no vídeo anterior, nas propagandas comerciais, muitos vídeos, né, sensuais, e a qual às vezes o homem ou a mulher tem invadido muito essa área da tecnologia aí, né? E está, às vezes, traindo um outro também pelas redes sociais.
Temos que ter muito cuidado com isso aí também. Dando continuidade, para justificar o fim do casamento, inclusive as coisas feias, citado na lei de Moisés, ou coisa indecente, né? De acordo com Jesus, o único motivo que justificava a separação do divórcio é um cônjuge praticar relação sexual ilícita. Jesus falou assim, lá você vai ver o apóstolo Paulo, primeiro em Coríntios, vai também estar falando aqui na Bíblia, que o único meio que pode haver um divórcio se haver traição um do outro, se não haver perdão, se não conseguir conversar, não conseguir entender, perdoar um outro, estiver tendo muita confusão, muita desavença, né? Mas primeiro precisa tentar acertar, precisa perdoar o outro. É bom que não haja isso, vigia. A Bíblia fala que nós temos que vigiar, a Bíblia fala assim que nós temos que fugir da aparência do mal, né? Resistir o diabo, mas fugir da aparência do mal. Qual é a aparência do mal? Que pode trazer estrago no seu casamento. Então precisamos observar isso aí. Então, antes que o leite entorna, apaga o fogo, tá? Antes que o leite entorna, apaga o fogo. Querer apagar o fogo depois que o leite já entornou, o fogão já vai estar sujo. Então, a sujeira, a traição é uma sujeira que traz, às vezes, para o resto da vida, no seu relacionamento. Então, precisa ter um relacionamento sadio, um casamento sadio na sua vida, no seu cônjuge. Manter esse casamento na pureza, né? No texto de Mateus também, né, nós vamos encontrar Mateus 5, 27, Romanos capítulo 13, 9, né? Portanto, os seus sentidos de alguém que cometeu adultério, o que desprende-se da passagem bíblica, é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões ou outra, que não o adultério, não dissolúvel o casamento aos olhos de Deus, dizendo isto é outra forma. Alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito de um novo casamento. Então, se houve uma situação de traição, pode até ter direito, a Bíblia vai te dar algumas referências, que você pode até casar com outra pessoa, não repudiado ou não repudiada por aquele que traiu. Se o marido traiu a esposa, ele não pode casar de novo, porque ele vai estar em adultério. Mas se a mulher que foi traída, ela está livre, biblicamente, está livre para casar de novo. Não estou aqui apoiando o divórcio, eu estou falando que a Bíblia nos te dá amparo. Pode até casar de novo, pode ter comunhão lá com a igreja. O homem também, se foi traído pela mulher e não houve um bom senso de perdão, não conseguiu chegar num bem comum, de perdoar um outro para continuar, né, a haver esse perdão no cônjuge, se a mulher traiu, o marido está livre, ela não, e quem casar com ela também está em adultério. A única coisa que pode dificultar na igreja é porque as pessoas se sentem traumatizadas, as pessoas se sentem, às vezes, rejeitado quando é divorciado, teve um casamento que não foi bem sucedido, houve traição no casamento, aí precisou separar, teve um divórcio, casou com outro. A sociedade, às vezes, costuma reprovar, né? Costuma olhar as pessoas com um olhar diferente. Mas Deus olha para todas as pessoas iguais. Deus olha para todas as pessoas iguais. Eu não posso julgar uma pessoa que foi divorciada. Tem casos e casos. Uma pessoa que foi divorciada por infidelidade, né? Por infidelidade, por homem agressivo, que estava batendo na mulher, e ela tentou várias vezes acertar a situação, tentou manter o casamento, para manter família ali, com convívio, e não teve jeito,
também a mulher não vai ficar servindo de ser espancada ali para manter só um casamento de aparência. Não tem como. Daqui a pouco esse indivíduo vai acabar até, às vezes, tomando vai estar hoje dando um puxão de cabelo, vai estar hoje agredindo com palavras, daqui a pouco pode tomar outro rumo pior ainda na situação. Então, temos que observar as situações que houve o divórcio. Já pulando aqui para nosso top 2, a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio, do aspecto legal da legislação brasileira, já foi muito mais rígida. Com respeito do divórcio, contudo, as últimas décadas, as razões que justificam o divórcio pode ser partir da Constituição desde 1988. Até 1988, no Brasil, não podia haver divórcio. E agora o divórcio no Brasil, a partir de 1988, passou a ser permitido. E aí, por qualquer razão hoje, por qualquer motivo, por qualquer razão, está quase igual lá na antiga aliança. O camarada achava uma situação feia e separava da mulher. E hoje, por qualquer motivos banais, estão separando. Tem motivo, às vezes, que é complicado mesmo, né? Como eu falei anteriormente. Mas hoje está muito fácil, no Brasil, alguém se casar e se divorciar e casar novamente. Por causa dessa legislação brasileira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29 também, eu quero que você, por gentileza, faça essa leitura, que não está aqui na revista. Ela vai ser muito importante para o seu conhecimento. O divórcio no seu aspecto moral. O divórcio no aspecto legal, que ela traz pelas leis da Constituição, e agora o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal, o divórcio como cristão, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio em um novo casamento. Está lá em Deuteronômio, capítulo 24, 1 a 4, como já foi lido antes. Por isso também que a importância da moça ou do rapaz procurar sempre uma jovem crente. Nós estamos falando aqui para crente, né? Nós estamos dando esse estudo aqui para pessoas crentes, pessoas evangélicas, para cristão. Então, a importância de você procurar sempre a sua esposa, a futura esposa, o futuro marido, no convívio de pessoas crentes, porque entende da Bíblia. A partir do momento que busca um casamento, um relacionamento fora do convívio cristão, evangélico, pode mudar muito, você ser frustrada e depois não tem como você ser frustrado. Por exemplo, você encontra, o rapaz é crente, encontra uma jovem no mundo errado, no mundo do baile funk, no mundo da orgia, da imoralidade. Como que ele vai cobrar dela depois que ela seja uma pessoa no seu convívio cristã, ser fiel, seu relacionamento, sempre que ele buscou ela lá na imoralidade. Mesma coisa, a jovem que busca um rapaz num convívio fora do contexto bíblico, do conhecimento da palavra de Deus, pode ser frustrada no seu casamento, porque depois você, em vez de estar indo para a igreja com seu marido ou com a sua esposa, quando você está indo para a igreja, ele está indo para outro caminho e você, às vezes, precisando buscar a sua esposa num bar ou você precisando buscar o seu marido num bar, nas bebedeiras. Então, precisa ver tudo isso aí. O seu namoro é para você conhecer um ao outro. Aí fala assim, a Bíblia vai te dar algumas referências, né? Nós vemos lá em Deuteronômio, como eu já falei, Mateus capítulo 19, que está lá na nossa leitura introdutória, né? Mateus 19, versículo 9. Ter cuidado para não querer trocar a esposa. Casei, agora minha mulher já está velha, ou esse homem já está velho, ou o marido ficou doente, ou a esposa ficou doente, agora eu vou trocar para uma que está nova. Houve muito isso
né, quando o pessoal saiu do cativeiro babilônico, eles encontraram lá muitas mulheres bonitas, né? E aí divorciava, separava por achar outras mulheres mais bonitas, mais jovens, mais bonitas. Temos que ter esse cuidado também, porque hoje você casou, a sua esposa, eu também, o seu marido, ele está todo bonitinho, está toda bonitinha, né? As coisas estão todas em cima. Mas vai chegar com o tempo que quem tinha o cabelo preto vai começar a ter seus cabelos brancos. O homem que tinha muito cabelo, às vezes vai começar a cair o cabelo. O homem que tinha uma barriga saradinha vai começar a ficar barrigudo. A mulher que tinha seu corpo todo durinho, agora já vai começar a ter também, com o tempo de idade, né? Vai mudando a forma de corpo, principalmente a mulher depois que tem filho. O seu corpo muda muito. E aí é onde entra o amor verdadeiro. Você amar, né? Lembra, quero até importante aqui, aquela referência do primeiro milagre de Jesus. É interessante isso aqui. Quem estava no casamento? Jesus. Aí, o mestre Sala fala assim, quando houve um milagre, falou assim, mas como pode? Vocês deixaram o melhor vinho para o final? Geralmente o melhor vinho é para o início. Às vezes não pregamos nisso aí, pregamos só o milagre, mas tem uma importância disso aí. Quem estava lá no casamento? Jesus. Então Deus tem que estar no seu casamento. Deus tem que estar presente no seu casamento. Porque quando Deus está presente no seu casamento, ele está bom no início, ele vai ficar melhor depois no final, que você já tem filhos, vai ter neto. Então o seu casamento é uma alegria na sua casa, o seu casamento é uma alegria para a família. A sua convivência com o seu esposo e com a sua esposa é uma alegria. Então vai ser o que o vinho traz. O vinho fala de alegria. O casamento é o quê? Alegria. Você tem filho, vai ter alegria dentro de casa. Você vai ter neto, vai ter alegria dentro de casa. Quando Deus não está presente, se Jesus não tivesse presente, não teria acontecido o vinho melhor no final. E a maioria do casamento é muito bom no início, mas chega no final, o casamento está ruim. Por quê? Porque não está tendo Deus presente no casamento. Então, no nosso casamento, Deus precisa fazer presente no nosso casamento, para ele ser bom no início e ser melhor ainda no final. Tá bom? Isso aqui é só uma reflexão para nós. Tá? No Evangelho de João, está lá falando sobre esse assunto do primeiro milagre de Jesus. É muito importante nós estar observando isso aí. Então precisamos ter cuidado, né? Não trocar o marido ou a esposa por outro mais novo, abandonar o marido por um mais rico, né? Um famoso. Está acontecendo muito isso, divórcio no meio da comunidade. Famosos, trocar de marido pelo outro mais rico, pelo outro tá mais famoso. O cara tá mais famoso, vai procurar o mais famoso, procurando mídia, né? Tá procurando status. O casamento é para ter um bom relacionamento, ter status um para o outro, um gostar do outro, do convívio um do outro. E que a sociedade, nossos casamentos sejam um espelho para a sociedade. Ser testemunho, que as pessoas veem em nós um bom relacionamento, não viver de aparência, mas as pessoas olhar e servir de testemunho para as outras pessoas, né? As pessoas se espelhar, você ter um bom casamento. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Mateus 2,15, né? Pode estar lendo Mateus 2,15. Também é muito importante nós estar lendo Mateus 2,15. Alguns divorciam, mas nunca deveria ter feito, né? Há um preço alto para pagar. Aquele que se arrisca desobedecer a palavra de Deus, forçosamente termina machucado. Essa parte de terminar machucado, eu quero trazer também uma importância para você, professor, para você subtendente da Escola Bíblica Dominical. Eu quero que você pega duas cartolinas aí mais ou menos no tamanho de 20 centímetros, mais ou menos, cada uma de uma cor, outra de outra, pode ser uma amarela e uma verde, um amarelo e uma azul. Corta todas as duas do mesmo tamanho, e pega uma cola
e vai e cola ela. E deixa ali um tempo. Deixa um tempo ali. O casamento é um tempo. Depois que passar um tempo que aquela cola secar, eu quero que você vai lá e separa as duas, a amarela e a verde. Você vai ver o resultado. Mesma coisa é o casamento, quando fala machucar. Quando você rasgar, for tentar tirar, você deixa as partezinhas, as pontas dela, você pode deixar solta. E cola os meios. Deixa só as pontinhas soltas. Quando você tentar puxar para descolar, você vai até descolar, mas ela vai rasgar, ela vai machucar uma outra. A cor amarela vai ficar na verde, a verde vai ficar na amarela. Assim também é o casamento. Quando acontece a separação, o divórcio, muitas pessoas saem machucadas. Sai machucado o marido, sai machucado a mulher, sai machucado o filho, sai machucado a sogra, o sogro. Alguém da família sempre fica machucado por aquela separação. Por que vem machucar? Porque Deus não fez o casal para separar, fez para ser um casamento vitalício. O divórcio se dá de uma esfera legal, no mesmo tempo moral. Legal porque o casamento tem que ser legalizado. O casamento tem que ter a certidão de casamento. De primeiro era contrato. Na antiga aliança era o contrato, mas tinha um documento. Agora tem que ser um casamento, ele tem que ser legal, legalizado, mas também tem que ser um casamento de moral. Precisa ter moral no nosso casamento. O divórcio na prática pastoral. A pessoa do divórcio. O divorciado é uma pessoa como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe qual trauma que ele carrega no seu sentimento. A rejeição, tá? A pessoa que passou o divórcio na prática pastoral. Quando eu falo pastoral, é o líder religioso, tem que ter muito cuidado quando acontece um divórcio na sua igreja. Por quê? Não podemos também rejeitar essa pessoa, porque essa pessoa já carrega um trauma. Nós precisamos ter sabedoria, né? Pedir sabedoria a Deus e para a gente saber lidar com essa situação, porque isso aí requer, né, de nós, na parte espiritual do pastoral, aconselhamento, mas também precisa também de pessoa profissional na área, um psicólogo, também conversar com as pessoas sobre o assunto, porque a pessoa pode estar passando por um trauma e isso aí está atingindo e muitas pessoas estão até suicidando. Nós vemos casos que tem acontecido nos últimos dias, que o marido, por não aceitar a separação, por não estar tendo um bom convívio, aí daqui a pouco ele está indo lá matando a mulher, matando o filho e se matando. Isso aí é uma investida, é a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, contra a família. O inimigo tem investido, precisamos vigiar, precisamos orar mais. O pastor precisa ter mais encontro de casais nas igrejas, palestra com casais, para estar conversando sobre o assunto abertamente, explicando o bom convívio, para ali estiver tendo alguém que não está tendo um bom convívio, para ele procurar um conselho pastoral. Você que é pastor da igreja, você tem que estar apto, com visão aberta para ver e entender e pronto para aconselhar casais que estão tendo dificuldade antes que o leite derrama, né? Aproveitar antes que o leite seja derramado. O divorciado como cristão. E outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio, de respeito às suas condições, membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais na atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia. Todo dia o pastor é desafiado, principalmente na situação. Como tem crescido muito no Brasil os divórcios, já tem atingido também na área religiosa. Dentro da igreja está acontecendo muito divórcio. Os pastores precisam ter cautela e ter sabedoria e orar a Deus para saber aconselhar e resolver esses assuntos internos da igreja. Os pastores estão sempre desafiando dia a dia. Trata-se com essas questões o caso do divórcio. Multiplicado, né? As razões que motivam nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada
com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus. Então, irmãos, não é porque nós precisamos amar, que Deus amou o mundo de tal maneira, nós precisamos amar, né? Nós não podemos querer julgar as pessoas. Em João capítulo 2, versículo 10 e 11, né? Olha que fala, João capítulo 2 e versículo 10 e 11. E também 1 Coríntios capítulo 11. Vai falar também que nós não podemos julgar para nós não sermos julgados. Quem julga é a palavra. Quem condena é Deus. Somente Deus pode julgar o divorciado. Eu quero dizer também aqui que a Bíblia também relata que todos os pecados têm perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Agora, Timóteo vai falar também, quando nós lemos Timóteo, vai falar que o obreiro tem que ser um obreiro de compromisso, de responsabilidade, de boa índole. Então, assim, a pessoa divorciada, ele está apto a tomar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia. Mas a Assembleia de Deus, ela não aprova ter obreiros, né, como divorciado, porque senão também foge do contexto bíblico. Principalmente que as pessoas têm se divorciado por qualquer motivo. Às vezes, na Bíblia tem justificativa do divórcio, mas a maior justificativa que tem na Bíblia é que Deus falou que é um só casamento. Um só casamento, uma só esposa, um só marido. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhe auxílio espiritual e psicológico, para não ter aquele trauma, sentir rejeitado também no meio da sociedade. O divorciado não pode também se sentir rejeitado, mas se pôr no seu lugar. Ele era casado e agora ele está divorciado, casou com outra mulher ou casou com outro homem. Não é também dado cargo na igreja para não contradizer com Timóteo, onde fala dos obreiros, né? A postura dos obreiros. A conclusão, quero passar aqui a nossa conclusão, né? Já estão chegando no final do nosso estudo. A conclusão da nossa revista hoje, vimos nesta lição o divórcio sobre a expectativa diferente da cultura e diferente do contexto observado na atualidade. Eu quero trazer aqui para você 7 principais causas do divórcio. Primeiro, né, fala a primeira, infidelidade, né, nas pequenas coisas que depois das grandes, né, tem a referência bíblica ali para você estar lendo, Cantares, né, estou conseguindo chegar, também nós vamos ver aqui, no 2, dívida. Tem uma coisa que tem atrapalhado muito no casamento, é as dívidas. As dívidas têm atrapalhado muito. Terceiro, os vícios, droga, bebida alcoólica, né? Jogos de azar. É o terceiro aspecto que tem também principais causas do divórcio. Quarto, tem o quarto assunto, a incompatibilidade de gênios, né? A diferença, a arrogância, não sabe conversar, é egoísta, não sabe conversar, não sabe pedir perdão, não sabe ter humildade na conversa, humildade para perdoar, humildade para pedir perdão, né? Então precisa ter. O quinto principais causa vem da ingerências, a ingerência dos pais, sogra, deixar o homem, por isso que fala lá assim, ó, deixar o homem, né, os seus pais e mãe. Outro convívio que atrapalha muito o relacionamento de um casal, isso aqui é muito importante você observar, os 5 aqui, né? O sogro e sogra, ambos a parte do marido ou da mulher, querer às vezes, né, interferir no casamento deles.
continuar querendo mandar no filho, continuar dando ordem ao filho, dando ordem para a nora ou para o genro, dando ordem para genro. Agora não, eles vão ter o seu convívio e a sua vida, unirá um ao outro para ter a sua casa, debaixo da o marido que agora vai ter a casa para mandar, debaixo de um teto. Ele que vai ter a sua liderança, né? Ele saiu da liderança dos pais e agora é ele que vai liderar a sua casa junto com a sua esposa. O sexto, o fim do sonho em comum. Quem não sonha junto não consegue. Os dois precisam sonhar junto. O casamento precisa ter sonho. Né? Sonho de vida espiritual, mas sonho também na sua vida financeira, sonho de ter vida também com família, ter filhos, né? Precisa dos dois estar num bem comum, ter um bom senso nisso aí. O sétimo, a necessidade emocionais não satisfeita, não faz com que o outro se sinta amado e admirado. Ei, você marido, você não pode admirar a mulher do outro. Você, marido, não pode admirar a moça que está passando na rua. Você, esposa, não pode admirar o marido do outro. Não pode admirar o rapaz que está passando. Você tem que admirar o seu marido, você tem que admirar a sua esposa, você tem que amar a sua esposa, você tem que amar o seu marido a partir de agora. Também agora eu quero falar os seis assuntos também. Vamos falar aqui de 6 aspectos também principais, né? Nessa revista, nesse último reflexão para nós, os 6 principais princípios para um bom namoro. Qual os 6 princípios para um bom namoro? Ouvir o conselho dos seus pais. Os jovens hoje em dia não estão ouvindo mais o conselho dos pais. Precisa o jovem, tanto o rapaz e a moça precisa ouvir. 2, namorar uma pessoa de caráter de boa família. Observa se a moça, se o rapaz é de bom caráter e de boa família. 3, o namoro precisa ser respeitoso. O rapaz precisa respeitar a moça e a moça precisa respeitar o namorado. E não está acontecendo mais esse respeito nos namoros. 4, o namoro precisa ter objetivar para casamento. Se está namorando, o objetivo é casar. Se o objetivo não está sendo o casamento, então você está namorando um marido que vai ser de outra mulher, e você está namorando uma mulher que vai ser de outro marido. E 5, precisa ser regado de afeto e não de atitude egoísta, possessiva, ciumenta, agressivo. Que tem de namorado que termina e volta por ciúme, por egoísta, por falta de entendimento, ser possessivo, então precisa ter firmeza. Como está o seu relacionamento? Tudo que você tem, como está o seu relacionamento, seu namoro, é praticamente o que você vai ser no seu casamento. 6, precisa ser como uma pessoa que conhece a Deus. Então a sua namorada precisa ser uma pessoa que conhece a Deus e o seu namorado também precisa ser uma pessoa que conhece a Deus. Se está dentro da palavra de Deus, né? Então vai ser um bom casamento, você está namorando com a pessoa que conhece a Deus, respeita a Deus, respeita a palavra de Deus, respeita os seus pais, então você vai ser bem sucedido no seu casamento. E aqui eu termino esse resumo dessa aula de hoje. Que Deus abençoe, seja um assinante do nosso canal, dá um joinha lá, gostei, e até a próxima aula. Aula 5, nós vamos falar na próxima semana que vem, para o dia 31 de julho, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então, nos aguarda até a próxima aula. Que Deus te abençoe, que te dê uma ótima aula domingo, né, onde você vai estar passando essa 4ª aula. Você seja bem sucedido na sua aula, na sua escola bíblica dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E amém.